Fechou. Bom, pessoal, primeiramente, espero que vocês tenham gostado, né, do treinamento de ontem. Eu acredito que foi o nosso kickoff de ano, né? A gente sabe que aquela primeira semana de janeiro, ela é uma semana um pouquinho mais, né? Tipo, a galera, né, voltando de viagem, se organizando prontamente, né? Até eu, né? Não sei se vocês perceberam esse ano, né? Mas quem é mais o meu time já tá um pouco lembrado disso. Eu sempre faço um treinamento de planejamento de ano. E eu sempre fiz o treinamento de planejamento de ano no final do ano anterior. E dessa vez eu fiz no começo de 2024, que foi o Start 2024, né? Até por isso, né? Porque primeira semana geralmente a galera vai pegando atração, a galera vai voltando. E eu acredito que amanhã, né? Segunda-feira, por isso que eu convoquei esse bate-papo com vocês, amanhã começa o ano, né? Começa o ano definitivamente. Muitos voltaram de viagem, muitos estavam ali é, né, descansando, passando o final do ano. Então, eu acredito que amanhã a gente dá o start no nosso ano, inicialmente, né? E até sobre o treinamento de ontem, quem não participou, esse treinamento ele foi gravado, ele está sendo editado, vai ser disponibilizado para quem não participou poder participar, assistir, rever alguns conceitos, tá? Eu hiper sugiro, né? Eu sei que a Tá não conseguiu, a Dani também me mandou mensagem. Minimamente ali a minha parte, só para vocês entenderem alguns conceitos voltados para a liderança, porque eu pude trazer ali num viés um pouquinho mais educacional, pensando realmente, né, no momento que a gente está vivendo, e mais do que isso, né, não só acho que no momento que a gente está vivendo, no que a gente tem que fazer diferente a partir de agora. Que eu acho que para todos nós aqui, é, é, um ano atrás, a gente estava fechando as portas da Juness, né? Aqui não tem nenhuma exceção. Aqui todos vocês faziam parte daquele grupo, né? E a Hive, né, pessoal? Ela tem uma proposta de novidade e todos nós estamos apaixonados, né? Todos os indicadores para aquilo que a gente vem pregando, a filosofia de cliente, a filosofia dessa construção sustentável, tudo está maravilhoso, maravilhoso. E como toda liderança, a gente tem que sempre pensar o que que precisamos fazer para melhorar. E isso é discutido não só, né, entre nós aqui, minimamente, mas os heads também. A gente conversa de uma maneira muito aberta para isso, né? E as melhoras, elas estão sendo implementadas. E é legal porque a gente está enxergando um retorno nessa visão da companhia, né? Então, assim, a gente está enxergando, porque o Guilherme, praticamente, ele é um cara de tradicional, ele é um cara de venda online. Quando ele olha para os nossos indicadores de clientes, ele está abismado com o que a gente está fazendo. Não é à toa que a Raiva ela não conseguiu ter a mesma velocidade que nós tivemos. Essa é a grande verdade. A Raiva não nos acompanhou. A Hive não nos acompanhou no lançamento e agora no final do ano também com a questão de estoque, entrega. E isso, saibam já de antemão, que é a premissa básica de resolução e prioridade máxima para esses próximos 3 meses, tá? E um pedido de desculpas da Hive vem com a promoção do frete, que foi lançado, né, esse final de semana pelo Guilherme. Vai ter informação oficial, acredito que a partir de amanhã, que qualquer produto, né, para qualquer lugar do Brasil, não importa a quantidade de produto, R$ 9,90 o frete, da forma mais expressa. Então, assim, alguns de vocês têm grupos espalhados por todo o Brasil. Óbvio que quem está nos maiores centros não serão tão impactados, mas a visão é que também você vai poder ter mais produto, né? Então, adquiriu 2 screen, você vai pagar R$ 9,90 de frete e o frete é mais expresso. Então, é um pedido de desculpas, trazendo aí uma ferramenta para que a gente possa produzir, possa entregar o produto mais rapidamente. Mas saibam que, né? Eu acho que isso é legal eu trazer para vocês, porque eu acredito que vocês têm um pouco mais de maturidade para entender, né? Saibam que tudo que é relacionado à entrega e tudo que é relacionado a estoque é a prioridade número um da Hive nesse trimestre de atuação, tá? A gente acredita, né, que prontamente as coisas serão resolvidas, tá? Então, principalmente a questão de estoque.
Juice ainda não temos data específica, mas creatina em breve já entra. Acredito que nessa semana já entre creatina. E vem mais um lote para o mês que vem, que eu acredito que vai dar muito conta aí de janeiro e fevereiro. E a grande verdade é que, contribuindo um pouco da minha sensação com vocês, e principalmente um viés de uma sensação de retorno financeiro, né? A gente estava conversando muito, muito, muito. É, Qual que é a nossa sensação como heads, né? Que se hoje a nossa operação ela tivesse 100%, todos nós aqui já estaríamos faturando 40, 50% a mais de comissão, tá? Então, se a operação tivesse 100%, então 40, 50% a mais, ponto final. Então, isso eu compartilho dessa visão, né? Se vocês talvez não sentiram nas comissões de vocês, né, um pouco dessa novidade do plano, é porque de verdade a questão e jogando um jogo muito aberto com vocês, o recrutamento em dezembro ele foi horrível e o plano ele foi um pouco mais drivado agora para recrutamento. Então, se não houve muito recrutamento na tua organização, você não sentiu, né? Mas quem tem novas linhas, eu falo porque eu tenho algumas novas linhas que tiveram ali influenciadores sendo formados, 2.0 sendo formados, você percebe que mudou muito ali o retorno financeiro, a cara do jogo. Então, o que que vai acontecer, acredito eu, a partir de amanhã? A partir de amanhã, a gente dando start ao ano, a gente vai começar a observar essa mudança de plano, né? Então, operação estando ok e, consequentemente, a aplicação do novo plano, a gente vai ter uma mudança aí bem legal e para quê? Para que a gente possa chegar aí minimamente até o final de 2024 faturando 3, 4 vezes mais do que hoje estamos faturando, né? Porque o que acontece, né, galera? A gente nunca pode esquecer que nós estamos falando de uma marca de 8 meses, tá? A gente sabe da nossa intensidade de trabalho, a gente sabe da nossa velocidade de trabalho, a gente sabe como multinível ele é, mas é uma marca de 8 meses. É ponto final, não tem como discutir, não tem como debater. E mais do que isso, tá, galera? É uma marca que ela vai trazer uma bonança financeira gigantesca, eu não tenho dúvida e sólida, nos próximos anos. Assim como qualquer empresa de marketing de rede faz, e todo mundo sabe que o começo de qualquer empresa de marketing de rede ela é desafiadora. Rodrigão aqui, que está um pouquinho mais de tempo, sabe, né? Sentiu na pele. Hoje, olhando para o que a gente está construindo dentro da Hive, quando a gente se pegava ali com 5, 6 meses de Junés, eu estava faturando, cara, R$ 200 por semana. Então não dá para comparar. A Hive, numa visão macro da marca, ela já é muito melhor. Agora, o que que cabe a nós? Fazer o trabalho, né? Então, eu pude conversar com todos vocês no final do ano, não teve, acho que, nenhum embaixador que ficou para trás em relação a essa conversa. Pude ouvir da boca de vocês que todos vocês estão dentro do negócio. Então, assim, pelo menos com todos os que eu conversei, todo mundo olhou para mim e falou: tô dentro. E eu sempre jogo muito aberto com vocês, tá, pessoal? Assim, qualquer um de vocês, em qualquer momento que realmente não se sentir mais parte da família, tem total liberdade para passar a mão no telefone e se posicionar dessa forma. Eu sou muito sincero na minha conversa, tá? E falo isso para vocês assim de coração, porque é melhor ser assim do que o seu sumiço. Porque as pessoas elas nunca enxergam que tem um coração do lado de cá, né? É difícil isso. Da mesma forma que um dia talvez você tinha um downline seu que sumiu e que nunca te falou nada, e você até hoje não entende o porquê, e até hoje você tem alguma coisa com ele dentro do teu peito, é natural a gente ter com as pessoas, né? Isso é natural. Se um dia eu fosse parar de fazer marketing de rede, a primeira pessoa que eu ligaria era para todos os meus uplines e conversaria com todos eles. Falar, ó, obrigado, valeu, né? E não simplesmente desligaria meu telefone, não responderia a chamadas e nunca mais aparecia, né? Isso é, na minha visão, tá? Ou se não, né, uma ausência não comunicada, né? Que eu aí acho também que é uma das. Eu já acho que vai num viés assim, até de sacanagem, né? Tipo, estar, mas não estar, entendeu? Isso aí também é uma outra coisa que pra mim. É, não adianta. Eu sou líder alfa e para mim isso aí é sacanagem. Então, o que que eu queria traçar aqui com vocês, né? O que que eu queria
só alinhar com vocês, coisa rápida mesmo, um pouquinho do nosso método operante aí para esse próximo ano, né? Para que a gente possa estar um pouco na mesma página, falando a mesma língua e dar algumas sugestões e depois, obviamente, ouvir algumas perguntas, caso vocês tenham alguma pergunta para fazer, tá? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu preciso contar para vocês, de coração, tá, pessoal, é a minha história. Porque eu acredito que não foram todos de vocês que conheceram um pouco da minha história quando nós passamos pela transição, né, Monavi-Junés. Quando nós passamos pela transição Monavi-Junés, eu, Thiago, eu tinha largado praticamente a odontologia, perfeito? Então eu tinha largado praticamente a odontologia. E aí o que que aconteceu, né? Eu tinha, naquela condição que a gente estava ali ganhando R$ 200 por semana, não tinha um viés forte de venda, a gente não tinha isso na Junés, né, no começo. Afinal de contas, a gente não tinha quase produto para trabalhar. Então, assim, não tinha o que vender. Tinha o restoio dos produtos da Monavi. Eu tive que montar um consultório. Então, eu montei um consultório, eu montei a minha clínica, eu montei com 2 cadeiras na época, né? E comecei, e na verdade eu voltei à minha vida como dentista. Só que, ao voltar à minha vida como dentista, como eu sempre, tudo que eu fiz na minha vida, eu me predispus a fazer de maneira profissional e fazer bem, eu comecei a novamente ter um retorno financeiro como dentista. Só que teve uma coisa que eu nunca deixei apagar dentro de mim, que era tudo que eu havia vivido dentro da Monavi. Em termos, né, de, poxa, viagens, o resultado financeiro, cara, que o marketing de rede te traz, que é é inexplicável, né? Você poder um dia estar na praia e você ter um ativo financeiro de uma equipe. As amizades, o conhecimento, a pessoa que eu me tornei, os valores intrínsecos do negócio. Então, eu sei que todos nós aqui, cada um de nós está passando por um momento de vida. Tem pessoas que têm um pouquinho mais de tranquilidade, teve pessoas que tiveram que voltar mais para o tradicional, teve pessoas que tiveram que se reinventar em outras circunstâncias, e tá tudo bem. Não tem nada de errado. Em nenhum momento, né? E eu falo como líder de vocês, né? Em nenhum momento eu passei a mão no telefone e falei alguma coisa para você, te criticando em algum viés que, cara, pudesse trazer um pouco mais de pão, tranquilidade ou paz para você de espírito na sua vida. Em nenhum momento eu fiz isso. Nenhum momento. Vocês sabem disso. Muitos eu encorajei a fazer. Encorajei, falei, cara, vai lá. E essa é a nossa visão, esse é o nosso discurso. A gente sabe que nós estamos no começo de uma operação e a gente sabe que pessoas muito boas, assim como vocês, estão do nosso lado e que tinham um bom resultado financeiro na Junés, tiveram um bom resultado financeiro na Junés e que passaram por um momento de muita dor. E essa dor foi o que fez surgir a raiva. A raiva surgiu da dor. Então, por que que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque quando eu tive que fazer esse shift novamente para o meu consultório, a única palavra que estava sempre no meu coração e na minha cabeça, pessoal, era a palavra responsabilidade. Independente do meu trabalho no meu consultório, eu cumpri a minha responsabilidade perante as crenças que eu havia desenvolvido, perante as poucas pessoas que sobraram da minha equipe, e eu sempre fui uma pessoa presente, independente do part-time. Então, alguns de vocês puderam me conhecer part-time, outros já full-time, mas muitos aqui, mesmo que me conheceram part-time e depois full-time, podem dizer que nunca houve diferença no meu posicionamento, na minha presença e na minha execução. Óbvio que internamente o part-time era sempre mais cansativo. Ele sempre era mais cansativo. Mas o que me alimentava e me fazia exercer a minha obrigação, porque, gente, desculpa, tá? Eu tenho quase 40 anos de idade, eu venho de uma cidade do interior. Cara, eu tenho uma nota de responsabilidade elevadíssima. E eu olhava para aquela situação, e eu olhava para minha equipe, para as poucas pessoas que sobraram, que ficaram, e que eu olhava para elas, e eu falava assim, cara, eu preciso honrar um dia a decisão que essas pessoas tiveram de estar ao meu lado, porque
Eu sempre acreditei que eu fui um dos grandes responsáveis pela decisão das pessoas. E isso é liderar. A gente sabe que as pessoas, antes de comprar a raiva, ela compra você. A gente sabe, isso a gente dá em treinamento. Então, eu sei, né, que para alguns de vocês agora, talvez você vai para uma jornada um pouco mais cansativa, né? Todo mundo conhece aquela minha história, né, das 2 gramas de cafeína por dia, né? Foi a minha fase, que eu tinha que tomar 2 gramas de cafeína por dia para dar conta de poder, né, trabalhar atendendo 17 pacientes por dia e depois à noite honrar com as minhas responsabilidades perante o meu negócio de marketing de rede. Então eu sei que alguns de vocês vai estar nessa fase agora e eu só quero me colocar à disposição para te ajudar, para te apoiar, para ser uma pessoa para você me ligar, para você me chamar, para você me procurar, para quando você tiver uma preguiça, para quando você não tiver ainda na sensação que você conseguiu desenvolver essa musculatura. Mas e por que que eu tô contando tudo isso? Porque tudo aquilo que me fez fazer aquilo, que era a minha crença no marketing de rede, a minha convicção do como o dinheiro no marketing de rede era diferente, a condição que eu poderia dar para minha família, a estrutura financeira que eu poderia criar para minha família, tudo aquilo que há 7, 8 anos atrás, pessoal, era só crença e ação, independente das minhas circunstâncias, se materializou. Então, eu estava certo, perfeito? Eu estava certo. Eu lembro muito bem da virada do ano, né, de 2013 para 2014, que eu fechei as minhas contas no consultório e naquele ano eu olhei para Andresa e eu falei assim, amor, cara, olha que loucura, cara. A gente fez uma viagem internacional para Las Vegas naquele ano. Eu tinha trocado de carro aquele ano e eu tinha conseguido guardar R$ 100.000 naquele ano como dentista. E eu lembro até hoje que eu olhei para a cara dela e falei assim, amor, se eu mantiver isso aí por 10 anos, eu guardo 1 milhão. Eu lembro que eu olhei pra cara dela e falei assim, cara, se eu fizer isso por 10 anos, eu guardo 1 milhão. Ou seja, eu tenho a fórmula. 2013 foi quando a Junés apareceu na nossa... 2014 foi quando a Junés apareceu na nossa vida. 2015 e 16, eu fiz mais de R$ 1 milhão com a Junés. O que na odontologia era uma visão de 10 anos, na Junés, em 2 anos, eu fiz mais de R$ 1 milhão, fiz mais de 6 viagens internacionais, pude conhecer muitos de vocês, que hoje são meus irmãos, meus amigos, pessoas que eu dou sangue. E por que que eu tô contando tudo isso, né? Porque se existe uma coisa, pessoal, que nós precisamos como embaixadores da marca, e assim, né? Beto fala muito sobre isso, né? Passamos pelo deserto, passamos pelo desafio, passamos pela dificuldade, passamos pela lamúria, passamos pela zoação. Cara, olha por tudo que a gente passou, velho. Pela trairagem. Cara, olha por tudo que a gente passou, manja. E não tem como não ter um pote de ouro no final do nosso arco-íris. Não existe essa possibilidade, porque a gente vai construir esse pote de ouro, a gente vai fazer acontecer. E muitos de vocês que eu pude conversar ali no final do ano, eu sei, são alguns que estão parados. E ontem eu falei para vocês no nosso curso de liderança e estendo mais um pouquinho da minha visão sobre isso. Não pare. Sabe por que que você não pode parar? Porque tudo que você para de usar, o seu corpo descarta. Se você para de usar a sua crença no negócio, o seu corpo descarta. Se você para de usar a sua visão do negócio, o seu corpo descarta. E eu falo isso, e é óbvio, né, pessoal? Tem pessoas aqui que estão em diferentes sintonias. Ao mesmo tempo, tem pessoas que não estão acreditando tanto num viés de recrutamento. E em contrapartida, era 20.
Perdão, era dia 31 de dezembro, às 10 horas da noite, 9, 10 horas da noite, eu tava com a Lari fechando o Master. Tipo, então assim, eu sou um cara que naturalmente, por causa do tamanho do meu grupo, eu consigo enxergar esses dois mundos. E eu acredito que para quem está vivendo um mundo da crença, que está comprado, que está determinado, que está cheio de estratégias, que está apresentando, que está fazendo, o que que eu quero que sirva para você hoje essa conversa? Como aprendizado. Porque talvez um dia você vai precisar ter uma conversa dessa com o teu grupo. Simples assim. Talvez essas palavras não são para você. Mas para aqueles e aqueles que eu pude conversar, que, cara, eu pude ouvir, né? Ah, eu não acredito tanto mais no recrutamento. Ah, eu quero levar o negócio de uma outra maneira. Eu entendo e eu te respeito, mas eu queria que, minimamente, num curto espaço de tempo, 2 meses, você acreditasse em mim. Você acreditasse que o que hoje está faltando é você voltar a falar, a rezar a missa, a enxergar que sim, você é o farol, porque muitos de nós, na verdade não muitos, né? Todos de nós, nós fomos o farol no pré-marketing, gente. No pré-marketing, onde nada existia, cara, nós fomos o farol, olha a responsabilidade que nós temos. Então, por ter sido farol num pré-marketing, olhar para a cara das pessoas, falar, cara, vai ser legal, vai ser bom, só que não vai ser na velocidade que a gente quer. Em alguns momentos da nossa vida, né? Até eu, como uma pessoa, historializando um pouco, né? Tipo, da minha pessoa, porque eu também tenho meus próprios desafios, né? E isso que eu quero trazer de uma maneira muito clara para vocês. Às vezes dá a impressão que nós somos meio que super-homens, né? Mas não, né? E nesses momentos, recentemente, eu tive que muito olhar, olhar para Deus, manja. Numa visão de que, cara, vai ser no tempo dele. Numa visão de que a batalha, ela tem um ensinamento. Numa visão de que, cara, se tá difícil é porque a glória será absurda, porque sempre foi assim na minha vida, em tudo, e não vai ser diferente agora. Sempre. Quando o sacrifício ele é gigante, a bênção é equivalente. Ponto final. Então, eu queria realmente compactuar com vocês no viés de que nós voltemos de uma maneira forte, gente, mostrar o plano, apresentar o programa de afiliados. Porque, pessoal, nós hoje temos um negócio na nossa mão que eu quero que vocês enxerguem qual que é a minha visão. Nós temos algumas pessoas extremamente satisfeitas com a venda e tá tudo bem. E essas pessoas que estão satisfeitas com a venda, elas irão continuar a tracionar com a venda? Elas irão. Nós continuaremos tendo uma conversa, né, voltada para afiliado, e continuaremos dar treinamento de venda, continuaremos tendo campanha de venda. A gente vai continuar. Só que nós aqui, que somos builders, nós sabemos que hoje o nosso problema é o recrutamento. A gente sabe. Hoje, a gente não está vendo, às vezes, tanta alavancagem, porque o nosso problema é o recrutamento. E quando eu olho para esse problema, pessoal, eu só enxergo uma solução: nós sermos o exemplo. Não, é tipo assim, não tem outra. Porque o que que eu quero dizer com isso? Porque existem pessoas que também são recrutadoras, mas estão paralisadas, às vezes assim como propriamente você está, e que se ela não te ver fazendo, ela não vai fazer, porque ela não é você. Ela não tem a garra que você tem. Às vezes ela não passou pelas experiências que você passou, ela não tem a habilidade que você tem. Ela não tem, ela não é você. Ela precisa ainda de um norte para desenvolver a muscularidade dela de liderança. Ela ainda precisa do teu exemplo, ela ainda precisa da tua orientação. E fora essas pessoas que seriam boas recrutadoras e que estão paradas, nós vamos ter os novos. Os novos, eles ainda mais vão precisar do nosso exemplo. Eles vão precisar de ver uma pessoa que, tipo, cara,
Ah, então que legal. Ela recruta, é assim que faz, é assim que apresenta, é assim que faz um fechamento, é assim que faz um acompanhamento. Então, assim, eu acho que mais do que nunca, né, chegou na nossa mão um momento que é aquela história, né? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Não dá mais. Assim, 7 de janeiro, amanhã, dia 8, a gente precisa voltar a ser o exemplo. A gente precisa voltar a continuar falando, galera, ó, olha aqui, ó. Essa é uma nova pessoa, essa pessoa ela veio nova, essa daqui é um novo. Olha aqui, ó, trouxe aqui um novo, tô apresentando, tô falando. Olha um novo afiliado pró. A gente precisa mexer, pessoal. E assim, o nosso empuxo, ele vai tracionar e vai transformar o negócio de todos nós. Eu falo mais uma vez, faço um parênteses, porque existem pessoas que estão num outro nível, eu particularmente estou num outro nível. Assim, eu já estou com essa minha decisão tomada, eu já não tenho mais ponte para queimar, é, já era, né? As minhas ações, as minhas atitudes são voltadas para isso, porque sim, se você me perguntar, Canina, mas você se vê faturando R$ 1 milhão por mês na Hive? Sim, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Nossa, Canina, mas R$ 1 milhão por mês? Sim, eu me vejo tendo esse tipo de resultado. E eu vejo muito claramente vocês aqui nessa sala faturando 200 mil por mês, 300 mil por mês. Mas mais do que faturar 200, 300 mil por mês, gente, é ter o estilo de vida do marketing de rede. Que isso não dá para comparar com nada. Absolutamente nada, tá? Então eu gostaria de fazer uma sugestão para todos vocês. Qual que é a minha visão em relação a como se dar o trabalho de recrutamento no momento que nós estamos? Aquilo que eu conversei particularmente com vocês, matriz de 3. Você trabalhar primeiro, segundo e terceiro nível. Porque o que acontece dentro dessa matriz de 3, olhando no nosso novo plano? O que vai acontecer? Eu quero te contar o que vai acontecer. Se nós trabalharmos a nossa matriz de 3 forte, ajudando primeiro, segundo e terceiro nível a recrutar, nós vamos colocar dinheiro no bolso dessas pessoas com o plano de negócios. Não quer dizer que essas pessoas já não estejam ganhando dinheiro com a venda. Mas ao colocar dinheiro no bolso dessas pessoas com o plano de negócios, nós vamos reestabelecer a crença no plano de negócios, no recrutamento para essas pessoas. E, obviamente, o marketing de rede nós sabemos. Quanto mais dinheiro a gente ajuda as pessoas a colocarem no bolso delas, mais a gente ganha. A gente sabe, essa é a velha máxima. Então, se organizem muito bem e trabalhem fortemente essa matriz de 3 para que a gente possa aproveitar os bônus Fast Start, para que aquilo seja para a gente o norte da construção. Se você não tem muitas pessoas no seu primeiro, segundo e terceiro nível para você colar eu digo assim, né? Eu amanhã, particularmente em Campinas, eu vou para uma padaria para poder ficar com as pessoas e ensinar essas pessoas a trabalhar recrutamento. Eu não estou pedindo e nem estou achando ou sugerindo que você faça isso todo dia, mas que eventualmente você faça uma vez na semana. E principalmente algo que depois a gente vai conversar com mais profundidade, cada um provavelmente vai chamar uma call, a gente começar já a pensar e elaborar eventos. Porque nós precisamos do presencial, galera. A gente precisa que o presencial volte. O que eu comentei ontem com vocês na call, né? Na minha visão, não é as pessoas que não vão mais para evento presencial, porque os eventos do Guru estão lotados. O Powerhouse do Caio estava com o estádio lotado. Ah, mas por que isso? Por que então as pessoas não estão indo? Porque, primeiro, nós não estamos convidando, sendo exemplo, e nós não estamos treinando o nosso time como abordar para um evento. É sempre simples. A resposta, gente, ela é sempre simples. Ah, é porque na hora que você fala, você não ensina, ou você só promove e a pessoa ela convida dois. Ela faz tudo que leva à frustração. Ela não aprende como faz,
ela convida pouca gente e não vai ninguém. E aí fica aquela sensação de que ninguém mais vai, ou ninguém mais faz, ou ninguém mais se desloca. Eu falo isso porque nós puxamos um evento Stock Hive aqui para afiliados, falando só sobre venda de produto. Só sobre venda de produto. Nós puxamos um evento Stock Hive para afiliados aqui em Campinas, na semana praticamente do Natal, e bombou. Bombou. Por quê? Porque nós passamos a mão no telefone, ligamos, nós orientamos, nós pegamos, falamos, ó, você vai, eu fiz cara crachá com uma galera para estar presente. Então, tem a forma de se fazer. E eu acredito que é de extrema importância a gente fazer dessa maneira. Então, assim, peço demais para que vocês prestem muita atenção nessa matriz 3x3 e comecem a tracionar eventos, pessoal, apresentações caseiras. Você pode fugir um pouquinho da bolha, né? Às vezes você tem uma boa da online que ela vai chamar 4 amigas na casa dela para você poder apresentar o plano de afiliados, fazer uma degustação de produtos na casa dela. Vamos vestir a nossa sandália da humildade e começar pequeno. Por que que a gente tem que vestir a nossa sandália da humildade e começar pequeno? Porque estamos pequenos. Uma hora estaremos gigantes de novo. Mas por hora temos que vestir a sandália da humildade, não tenho o que fazer. Eu muito falei para vocês, né? Teve um encontro nosso que eu pude dizer, né? Para mim, quem mais alavancou até agora na Hive foi quem pegou, né? Óbvio, o PIN, as glórias, as viagens, tudo que viveu na Junesa, não esqueceu sentimentalmente daquilo, mas engavetou as glórias, porque agora são construir novas. É isso que a gente precisa fazer, tá? Então trabalhem fortemente essa matriz 3x3. Duas outras coisas para encerrar, e aí eu abro para perguntas. Toda segunda eu vou voltar com um ajuste semanal. Não os farei diariamente, tá? É over. Farei um ajuste semanal segunda-feira, 7h15 da manhã. Então, o Hiper Mega Blaster, primeiro, peço para vocês promover e segundo, peço para vocês participarem. Galera, vocês não imaginam, velho, o quanto foi foda para mim ver tudo que eu fiz ao longo desse ano e quantos eventos, não falo sobre a maioria, mas muitos de vocês não estavam presentes. E me desculpa, velho. Você tem condição de acordar às 7h15 da manhã? Ninguém aqui, ninguém, velho, tava trampando no tradicional 7h15 da manhã. Ninguém, velho. Ninguém. Eu sei porque eu conheço cada um de vocês, eu sei que você não tava procurando pepita de ouro na mina. O seu turno começa às 4. Me desculpa. Eu tô ligado que não. Então, assim, eu confesso pra vocês, eu me senti muito solitário. Eu me senti particularmente um pouco abandonado, tá? E mais do que isso, eu acho que era importante pra você essa conexão comigo, com toda a humildade do planeta, tá? Eu acho que era importante pra você essa conexão comigo, porque eu posso afirmar pra todos vocês que sempre a melhor performance de vocês foram quando vocês estavam conectados comigo. Então amanhã a gente volta às 7h15. Porque não adianta, se você não se sente presente, se você não se sente que você faz parte, se você não entende o quanto é importante para você, você não promove com o coração. Não adianta, velho. Não adianta. Então eu peço do coração para vocês a sua presença, a sua promoção desse evento a partir de toda segunda-feira, 7h15, tá? Quero estar mais próximo de vocês em relação a alinhamentos individuais. Já vou separar uma agenda para fazer algumas visitas, né, por algumas cidades. Então, muito provavelmente, voltarei em breve, né? Acredito que fevereiro para Rio de Janeiro, Ribeirão. Quero estar um pouquinho mais no campo, então prometo voltar em breve. Santos, todas as cidades aqui que têm um volume um pouco maior, é óbvio. Não vou para cidades onde talvez o trabalho estrutural ele tenha que se dar por você ainda, para que eu possa estar presente, tá? Mas eu espero de vocês de verdade, cara, que vocês recuperem e tenham essa visão de que, velho, a raiva ela vai acontecer, cara. Que aquela vida ela vai voltar, que ela vai estar de novo ao nosso alcance. Quantas viagens a gente não fez, tudo que a gente não viveu, as maravilhas, a gratidão, quantas vidas a gente transformou, pessoal.
Quantas pessoas que hoje são pessoas melhores, não digo nem na questão financeira, mas porque tiveram um contato com você na tua vida, velho. E não tem uma ferramenta de um espectro tão grandioso, cara, que você consegue ajudar tanto a tiazinha que se rasteja até o empreendedor fudido do que o nosso negócio. Porque, gente, do pó viemos, ao pó retornaremos. Eu sei que não, eu não estou negligenciando que todo mundo tem família, a gente quer dar o melhor da nossa vida para a família, eu também tenho. Mas, cara, a gente sabe que o nosso trabalho nessa passagem é maior do que isso. E a gente sabe que a gente tem a ferramenta certa na mão, e mais do que isso, a gente tem a união certa de pessoas aqui, velho. Porque a gente sabe que a gente unido, a gente vibrando junto, na mesma frequência, ninguém nos segura. Mas a gente precisa tomar a decisão de voltar a vibrar todos na mesma frequência. E eu prometo para vocês que eu vou fazer das tripas coração para puxar esse barco mais uma vez, tá? Porque eu sei qual que é o teu sonho mais maluco de todos. Eu sei, eu sei, tá? Ah, e a último ponto. A gente tem, no meu ponto de vista, tá? Algo muito delicado que eu quero que vocês prestem atenção, tá? A ausência da ativação mensal, ela é um fator delicado, beleza? Ela é um fator delicado. Por quê? Ao mesmo tempo que ela é boa, no viés de, pô, vou conversar com o estabelecimento, vou recrutar aquele estabelecimento, ele vai vender pelo QR Code, o médico vai indicar, ele não precisa se ativar. Ah, ele só vai se ativar para ganhar recorrência, lá, pipipi, popopó, lá, a gente sabe, tem o ponto bom, mas eu enxergo como uma faca de dois gumes, pessoal. E nós já estamos discutindo sobre isso, foi uma bandeira que eu levantei, mas enquanto não há uma solução macro, nós precisamos prestar atenção, porque, no meu ponto de vista, não é uma preocupação, é um problema. Então, o que que acontece? O que que nós precisamos promover fortemente, ininterruptamente, acredito eu? Dois pontos fundamentais. Primeiro, o uso dos produtos e ter um estoque para estratégia de venda de cliente fidelidade. O que que seria isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós sofremos muito com entregas nesse final agora de operação de ano. A gente sabe disso. Eu não sofri. Ah, mas por que que você não sofreu com entrega, Canina? Porque todas as vendas que eu fiz, vou dar o exemplo ali no mês que eu mais vendi, foram 19 novos clientes. Na Black Friday, 90% delas a pessoa pegou o produto na minha mão. Ai, Canina, mas isso é induplicável quando a venda é 100% online. Sim, é induplicável. Mas o que que nós precisamos ensinar? Nós precisamos ensinar o nosso time a ter minimamente um estoque de produtos em mãos para poder fazer venda de cliente fidelidade presencial. Como? Da forma Chamblambers. Como que é a forma Chamblambers? A pessoa pega na tua mão, compra no site, manda entregar na tua casa. Porque se nós tivermos qualquer problema de entrega, qualquer dor de cabeça, quem que vai ficar com a falta do produto no estoque somos nós. E nós temos músculo para aguentar. Então, por que que eu sugiro que a gente comece a duplicar, a conversar sobre isso com o nosso time? Porque isso vai fazer com que seja maior a frequência de ativação, galera. Porque se nós deixarmos solto a ativação no nosso grupo, no sentido de que eu vou dar o exemplo. A Graça perguntou aqui para mim. Eu queria entender melhor a faca de dois gumes. Então vamos lá. Quero dar o exemplo para você, Graça. Vou usar nome, tá? Luiz não teve nenhuma venda de cliente esse mês. Ah, não vou me ativar. Para que que eu vou me ativar? Tá?
Para que que eu vou me ativar? Então era um cara, tô dando um exemplo hipotético. Era um cara que vinha se ativando todos os meses, que às vezes o cara se ativava para não perder os pontos no binário. Hoje nós não temos mais binário, perfeito? Uma ferramenta que segura a ativação é o gift back, principalmente do combo Hyper que foi lançado. Então, pessoas que entraram com Kit Master e que tem gift back de combo Hyper, a gente tem ali uma ferramenta para segurar. Opa, vai perder seu gift back? Mesmo assim, em dezembro, muitos perderam. Muitos perderam. Então, assim, agora janeiro, eu acredito, nós precisamos desenrolar campanhas de ativação para o nosso time. Porque janeiro, tendenciosamente, ele não é o nosso melhor mês. Por isso que eu acredito que a nossa responsabilidade sobre janeiro é maior ainda. Da gente estar no campo, da gente estar presente, da gente estar dando um exemplo. Porque imagina o cenário do Holocausto. Janeiro fraco. O nosso time não se ativa. Meu pai amado, como que vai ser o nosso final de janeiro? Eu digo janeiro fraco em vendas. A pessoa não vê a necessidade de se ativar. Imagina como vai ser o nosso janeiro em termos de volume geral. Então, eu sou de uma. Eu tô, pessoal, acredito que toda essa conversa vocês têm maturidade para entender, né? Está sendo pensado é, novas nuances, saibam disso, né? Como que a gente vai poder fazer para amarrar essa galera na ativação, independente de não ser obrigado, mas amarrar quem quer construir. Então a gente está discutindo isso em bastidores, mas enquanto não há a solução sobre a empresa, cabe a nós a solução. Beleza? Então, qual que é a ideia, né? Quanto mais você fomentar clientes na sua organização esse mês, quanto mais você falar de consumo de produtos esse mês, e quanto mais você bater na tecla da pessoa ter produto físico para venda de cliente fidelidade presencial, saiba que essa vai ser, no meu ponto de vista, a tríade que vai sustentar a nossa ativação no mês de janeiro. A gente precisa fazer isso, cara. Vocês não estão ligados, né? Nós precisamos fazer isso, tá? No risco disso não virar um hábito mal, né? Tipo, já não me ativei em janeiro, dane-se, fevereiro, sei lá, bom, meu Deus, meu pá, amado. Então a gente precisa, tá bom? Então era isso que eu queria trazer, dividir a bola com vocês, até para vocês poderem ter ali um planejamento. E por último, assistam, né, o Start 2024, para que vocês possam planejar e executar o ano de 2024 de vocês. Para quem não assistiu ainda, já assiste fazendo. Não dá tempo mais, acredito eu, de separar, pensar. Já assiste fazendo, já assiste já planejando e fazendo, já pega lá as dicas, já planeja e já faz. E duplica fortemente com a equipe de vocês aquela estrutura, aquele material, tá bom? Bom, vou interromper aqui a gravação, porque daí fica tranquilo para quem quiser assistir depois. E queria que. E só o link que eu vou passar para vocês de maneira privada, peço para vocês, óbvio, né? Que ícone do silêncio, não duplicar para ninguém essas informações que eu passei aqui para vocês, tá? E eu queria deixar aberto aqui para vocês fazerem qualquer tipo de pergunta, caso vocês queiram perguntar, tá bom?